Então, voltando para sua escolha, né? Então, foi assim que você escolheu moda. Minha mãe dá uma semi-surtada quando eu falei que eu queria fazer artes plásticas. Ela falou: você vai morrer de fome? Então, eu resolvi fazer moda para morrer um pouco menos de fome. Uhum. Né? Um pouquinho mais garantido no mercado, né? A gente sabe que o mercado da moda gira muito dinheiro, tal. Muito. Só que daí é aquele negócio, né? Gira muito dinheiro? Gira. As pessoas, grandes estilistas ganham bem? Ganham muito bem, obrigado. Mas o problema é o seguinte, por exemplo, eu trabalhei quase 8 anos na Cavaleira, assim, e 7, 8 anos mais ou menos. Então, assim, era um estilista e 3, 4 assistentes, entendeu? Então, assim, a pessoa que ganhava melhor era esse aqui. Isso, agora as assistentes. As coitadas das assistentes, sei lá, tinha assistente que ganhava R$1.000. Entendi. Tipo, isso de estagiária ou já contratada como uma assistente mesmo? Já contratada como assistente, tá? Nossa, Então, eu acho que é isso uma coisa que as pessoas não pensam. Áreas artísticas, eu vejo, comparo com a minha irmã. Minha irmã fez farmácia. Uhum. Né, então, ela fez... Né, então, tipo, essa coisa assim, a gente tem... Todo mundo é graduado numa faculdade muito boa, né? Então, minha mãe fez medicina na Unicamp, meu pai fez engenharia florestal na USP, que era aquilo que a gente tá falando, já tem emprego pronto, já tô rica, né? Não sei o quê. A minha irmã fez farmácia na USP e eu estudei moda na Santa Marcelina, né? Que é uma das melhores faculdades de moda do Brasil, com reconhecimento lá fora e tudo mais. E aí tinha um pouco isso, foi mudando um pouco com o tempo, porque as outras graduações foram melhorando, mas na minha época tinha um pouco essa visão de que estudou na Santa Marcelina, já está meio com emprego garantido, porque pelo perfil de criação da faculdade, porque cada graduação, eu acho que é legal também quando o adolescente for procurar algo que ele quer fazer, ele entender qual que é o perfil de profissional que cada graduação forma, né? Então, eu lembro que na época o pessoal da Embi Morumbi era mais para negócios de moda. Não gosto. O pessoal do Senac era muito forte em modelagem. Então, todo mundo que trabalhava com modelagem saía do Senac. E a Santa Marcelina, né, tinha um perfil muito forte de criadores. Porque teve um monte de grande criador que saiu de lá. Então, o Alexandre Hetchkovich saiu de lá. Como é que é o nome dela, gente? Eu esqueci agora. Tinha uma outra estilista super incrível que ela trabalhou. Nossa, quando tinha a Zapping ainda. Nossa, lembra da Zapping? A Zapping era aquela de moda bem alternativa, assim, sabe? Da nossa adolescência. Então, assim, os principais estilistas ali, naquela época, acabavam saindo da Santa Marcelina. E tanto é que, se não me engano, quando eu entrei, era uma graduação relativamente nova. Eu acho que ela não tinha mais que 15 anos quando eu entrei. O novo. Então, só que foi uma coisa que também as outras graduações foram melhorando, os alunos foram melhorando, que também só a faculdade não faz mágica se o aluno não sentar a bunda na cadeira e não estudar e não correr atrás. Porque, assim, também é outra coisa, né? O pessoal acha que vai entrar na graduação e vai continuar sendo igual ao colegial. Que o professor vai pegar na mãozinha. Caracas, na graduação ninguém pega na sua mão. Ninguém. Se você não for atrás, a graduação vai passar em branco. Você tem que ir atrás, tem que correr, tem que fazer, porque professor de graduação nenhum corre atrás de você. Tipo, igual né, no colegial normal. Então, assim, mas foi muito legal, de qualquer forma. Eu definitivamente não me arrependo de ter estudado moda. E eu acho que tá tudo bem trocar de carreira mais velha, tá super tudo bem. Acho que a gente a gente escolhe muito jovem o que a gente quer fazer para o resto de nossas vidas. Então, é super comum chegar na faixa dos 30 anos e as pessoas quererem mudar, porque, né, já deu tempo suficiente, a pessoa já tem mais independência financeira e maturidade para poder fazer algo que realmente quer. Mas, assim, eu não me arrependo. Tanto é que eu me formei super bem. E é legal que, assim, hoje em dia, né, eu me formei em 2005.
E aí já tem uns 2, 3 anos que as minhas professoras lembram de mim, tá? Legal. A coordenadora, uma das pessoas que era a Renata, que era professora minha na época, e depois ela virou coordenadora do curso, ela lembra de mim e ela me chama para ser banca dos alunos agora, que se formam. Que legal, né? Esse É reconhecimento. muito legal. Então, assim, eu acho que por isso que a gente tem que correr atrás, sabe? Porque professor nota quem corre atrás. Quem está focado, dedicado, e quem está lá só esperando o diploma aparecer, ou enfim, tem empurrado. Super, super, super. E tanto é que, assim, ela até já super falou para mim. Ela é porque eu acabei não fazendo pós-graduação depois, porque não é exatamente algo que acrescente para o que eu faço hoje em dia, não vai mudar meu salário, né? Para essa carreira artística não é algo como, por exemplo, sei lá, um engenheiro, um advogado, um médico que vai, né, fazendo outras especializações e pós-graduações e daí o salário vai aumentando, ou na carreira de quem dá aula, né? Que isso é muito importante. E aí ela super já falou, não, eu queria que você desse aula aqui, mas eu não tenho pós-graduação, então pelo MEC eu não posso dar aulas. Apesar de claro, ter toda a capacidade de dar só por conta de um papel, infelizmente eu não posso. Mas tá tudo bem, eu dou aulas livres, então é outra forma, porque eu gosto muito de lecionar, então é bem legal. Legal. E Lígia, voltando um pouquinho na faculdade de moda, você se lembra das matérias que você estudava, como que era a rotina? Principais matérias, vamos lá. Nossa, vamos lá. Primeiro de tudo, eu, apesar de eu ir bem no colégio, nunca gostei de física e matemática. Nunca tive qualquer encantamento, não gosto, continuo não gostando até hoje. Uhum. Aí, quando eu passei, né, na faculdade, terminei o colegial, falei, nem vou precisar fazer cursinho, que delícia, eu nunca mais vou ver física e matemática na vida. Primeira aula da faculdade de moda que eu tive foi aula de matemática. Eu quis morrer. Mas é uma matemática difícil, uma matemática mais... Não era tipo cálculo, tá tudo bem, não era uma matemática... Mas era um pouco chato, assim. Eu, como não era exatamente a melhor pessoa de matemática da face da Terra, eu era uma aluna na média, né, na parte de matemática. Mas era assim, né, acabava vendo um pouco de matemática básica, assim, no sentido de um pouco de regra de 3 para entender porcentagem, tudo aquilo que fosse mais aproximado perto de negócios, né? Por exemplo, você tem para calcular preço de coisas, né? O preço final de uma peça e tudo mais. Então, era assim, era uma matemática mais acessível, mas era chata do mesmo jeito. Aí... Quem não gosta? Matemática. Aí eu acho que outra coisa importante também de todo aluno, né, que tiver aí para prestar vestibular é pesquisar, justamente isso que você falou, pesquisa a grade de matérias. Tenta entender como aquela graduação funciona. Então, o porquê que eu escolhi a Santa Marcelina? Era só porque ela tinha mais nome na época? Era também, foi um dos motivos, obviamente, mas era porque eu olhei as matérias antes de eu prestar vestibular, né? De eu me inscrever, de eu gastar dinheiro me inscrever. Uhum. Enfim, então eu vi que todos os anos tinha disciplina de desenho. E nem todos os cursos e todas as graduações né, vão ter disciplina de desenho durante os 4 ou 5 anos, né? Enfim. Normalmente, design gráfico, moda, publicidade, eu acho que é em torno de 4 anos. Uhum, sim. Acho que é algo meio comum a todas. E aí, a Santa Marcelina tinha esse diferencial, que então a gente tinha, no primeiro e no segundo ano, a gente tinha desenho de moda e desenho de observação. E no terceiro e no quarto ano, porque na época meu curso era anual, por isso que eu vou falar ano, não vou falar semestre. Agora o curso é semestral, mas na época meu curso era anual. E aí no terceiro e no quarto ano tinha só desenho de moda. Mas a gente tinha laboratório de criatividade, a gente tinha desenho técnico também. Então não é achar que era só desenho artístico, né? Você aqui é artistona. Não, tinha muito desenho técnico,
Esse Eu desenho acho que técnico é fazer aquele perfil, caimento, um vestido. não, seria isso de desenhar realismo é mais o desenho de observação. Tá. Que daí a gente vê caimento de roupa, tem modelo vivo, ou o professor monta uma cena e você desenha um objeto. O desenho de moda era mais para fazer desenho tipo croquis, né? Que era para desenhar, aprender a desenhar roupa e tudo mais, e entender. Que também a gente acabava vendo coisa de caimento de tecido, porque era uma faculdade de moda e era necessário. Os desenhos mais técnicos era mais aquela coisa com esquadro, régua e compasso. Tipo, aprender a fazer desenhos tridimensionais à mão, tá? À mão. Desenhar vistas. Por quê? Porque no curso tinha muita gente que se especializava em calçados e acessórios e joalheria depois. E essas são áreas que exigem desenho técnico, porque assim, não que desenhar uma roupa não seja um projeto, mas a gente tem muito mais esse desenho com cara de projeto para essa parte de acessórios, né? Calçados, acessórios em geral e joalheria. Então, e tinha que estar impecável. Era assim, era cada trabalho que era assim, folha 2, gigante, e tinha que estar impecável, não podia ter uma mancha no papel. E daí tinha que, assim, tudo que era traço de esboço era traço claro, tudo que era traço final, a gente tinha que escurecer e tinha que estar tudo bem perfeito. Era bem quase um desenho arquitetônico, quase, assim, é muito próximo do que o pessoal de arquitetura também estuda, sabe? Por isso que a gente fala que até as áreas, elas meio interseccionam em algum momento. Então, e daí tinha uma coisa que na época não tinha, mas agora tem, e quem dá aula é uma grande amiga minha, é a aula de estamparia, que era, na época tinha, assim, 6 meses de aula de estamparia, era muito pouco, não era algo que o pessoal visava na época, mas hoje em dia, né, com a nova coordenação, os novos professores que tem lá, e essa minha amiga está, assim, fazendo um trabalho impecável, que é a Adriana Bernardino, ela está fazendo um trabalho impecável, também é ex-aluna, ela se formou acho que uns 2 anos, 1 ou 2 anos depois de mim, e ela está fazendo um trabalho impecável, dando aula para o pessoal de estamparia, né, porque eu e ela trabalhamos com estamparia e tal. Deixa eu ver o que mais que tem. A gente tinha uma aula que se assimilava com algumas coisas que se vê em design gráfico. Como é que chamava? Acho que chamava, a aula chamava em si, a disciplina, programação visual. E aí era uma aula que o professor era designer, já um designer das antigas, assim, o professor Edi, e ele ensinava a gente como fazer a nossa identidade visual, né? Então, fazer uma identidade visual, fazer um logotipo, desenvolver a comunicação da nossa marca e tal. E isso é muito próximo do design gráfico. Foi nessa época que daí eu fazendo aula com ele, e eu comecei a namorar um menino que fazia desenho industrial, que eu falei, eu acho que pode ser que era isso que eu queria fazer da minha vida. Sabe? Aquele momento que você fala, então era isso que era desenho industrial. Pô, que legal, acho que eu queria fazer isso, hein? Mas, enfim, eu já estava ali, né? 3º, 4º ano, já ia me formar. E aí aconteceu uma coisa bem interessante. Aquilo que eu falei, né? Os professores reconhecem os alunos que de fato correm atrás, tal. E a gente podia se formar, né, como se fosse uma especialização dentro do curso, na minha época, em estilismo, que foi o que eu fiz, em calçados, em acessórios, né, aí podia ser calçado e acessórios em geral, em joalheria e em fotografia de moda. Porque eu tive aula de fotografia também, foi muito legal. Era um curso bem rico mesmo, assim, tinham várias disciplinas criativas muito legais, assim, tal. Tinha tecnologia texto também, que eu não gostava, mas tinha pegada mais assim de comportamento humano, de história da arte. Tinha história da arte, história da moda e indumentária, que era a história da arte e história da moda e indumentária era um dos meus favoritos também.
tinha aula de tecnologia têxtil, eu tive 2 anos de tecnologia têxtil para entender as fibras, os tecidos e tal, tanto é que eu acho que se bobear, os professores eram até engenheiros, sabe? Era um negócio assim, os professores eram bem legais. E tinha aula de modelagem também, que tem aquela coisa, né? Ai, mas eu sou estilista, eu só crio. Gata, o negócio é o seguinte, tu tem que saber modelar, porque você tem que entender como que a roupa funciona fisicamente, como ela veste, como que, sabe, que encaixa. Eu lembro que uma das melhores lições que eu tive, que era uma professora... qual que era a disciplina dela? Ela já era mais a de criação de coleção mesmo, né? Que eu não lembro o nome da disciplina. E aí, gente, você não vai acreditar a filha de quem que ela é. Ela é filha da Ruth Rocha, a escritora. Nossa! De livro infantil, que todo mundo leu na nossa cidade. Maravilhosa, maravilhosa. E aí, eu lembro que eu sempre gostei de ir para a área de infantil. Eu fiz muito, tipo, infanto-juvenil quando eu estava na faculdade. E era a parte que eu queria ir, de fato, sim. Eu queria trabalhar como estilista de infanto-juvenil. E aí, um dia eu desenhei toda a minha coleção para ela, eu apresentei os croquis, os desenhos, tal, os desenhos mais técnicos também, porque a gente também... Não é só aquele desenho artístico lá, pá, posado. Não, você tem que fazer ficha técnica, desenho técnico, para, tipo... A ficha técnica, Lídia, você tem que colocar lá, vai um botão, um zíper... não sei como é que chama essas questões de acessórios, né? Tem que estar tudo certinho. Sim, mas vai. Na cortal, né? Né? Daí, lógico que, assim, várias pessoas ajudam, né, dentro do processo a completar a ficha técnica. Mas daí, assim, vai também, às vezes, a metragem de tecido que gasta por peça, e, né, o tipo de tecido. E aí é um desenho durinho, mais técnico, porque a pessoa que estiver vendo, ela não quer ver um desenho artístico, ela quer ver um desenho técnico para saber o que... Como é que ela vai replicar aquilo, né? Exatamente, né? Como é que ela vai fazer aquela modelagem, né? Normalmente a gente passa para o modelista em cima do nosso desenho, ele cria a partir de modelagem. Só que daí é aquele negócio, a gente tem que saber modelagem para poder saber pedir as coisas. E aí eu acho que uma das grandes lições que eu tive foi com essa professora, que ela estava vendo a minha coleção e ela falou assim: é de criança, né, tal. Legal. E ela tinha filhos, né? Aí ela falou assim: que tecido que você vai usar? Eu falei: tecido plano. Daí ela: é um tecido plano sem elasticidade? Eu falei: é. Ela falou assim: como é que essa gola careca aqui vai passar numa criancinha? Vai passar na cabeça da criança se não tem zíper. Aí eu falei: nossa, não é que é mesmo? Tipo assim, na época, tipo, eu falando parece uma bobagem gigantesca, mas na época fez assim a minha cabeça, assim, tipo... Quem sabe? Vai usar, como que funciona, né? Se é fácil, se é difícil, se vai machucar. Sim. E aí foi que ela começou a falar também várias coisas a respeito de moda infantil, que ela falou assim: quem usa é a criança, mas quem compra são os pais, e não sei, várias coisas que daí você começa a entender, né, que quando não é só sair criando, você cria para um determinado público-alvo e você tem que se adaptar a isso e a questões, desde questões estéticas até questões técnicas, de fato, né? Pô, esqueci de colocar um zíper, não vai passar nunca na cabeça da criança com uma gola bem carequinha, bem certinha no pescoço, assim, sabe? E o tecido, né? Claro, se fosse uma malha, tudo bem, a malha estica, né? Então, aí é muito interessante a gente pensar todas as questões técnicas envolvidas num processo criativo, assim, sabe? Muito então, legal. Por isso que eu sempre falo, né? A área criativa não é bagunça. Não, tem que ter uma função aquela arte, seja lá qual for. E você tem que se ligar em quem vai usar, se vai ser útil, se vai ser acessível, se vai ser bacana. É muito legal. E Lígia, assim, depois, durante a faculdade, você conseguiu fazer estágio? Foi difícil? Falar onde você estudava abriu portas ou não? Abriu. Que foi o que eu falei. Na época, ainda fazia bastante diferença, porque como o perfil de aluno da Santa Marcelina tinha esse perfil mais criativo, e normalmente são os criativos que acabam liderando as equipes, então, de fato,
o nome Santa Marcelina fez diferença nas minhas entrevistas. Sempre fez diferença. Era uma coisa que a pessoa pegava o meu currículo na mão e falava, tipo assim, nem tava olhando para minha cara assim, sabe? Tipo, saco, sabe? E aí parava para ler, você está na Santa Marcelina? Sabe? Isso, mas também assim, como também faz muitos anos que eu não faço uma entrevista, não sei como é que tá hoje em dia, mas eu acho que todas as graduações melhoraram muito. Mas, assim, isso há 20 anos atrás fazia muita diferença, muita mesmo. Né? Então, normalmente é isso que eu falei, ali as equipes, normalmente, daquelas marcas mais bacanudas, né, que eram as marcas de São Paulo Fashion Week e tal, normalmente os estilistas chefes, assim, normalmente eles eram Santa Marcelina. Na Cavaleira mesmo, era a mesma coisa, a maioria era tudo da Santa Marcelina, que eram, né, os líderes de cada equipe, né, de jeans, de acessórios, de feminino, de masculino. Não todos, claro, mas a maioria acabava sendo porque era justamente por causa da fama da faculdade, assim. E assim, você trabalhou em várias marcas, né, além da Cavaleira. Na Cavaleira você fazia estampa de camiseta? Isso, no geral era estampa de camiseta, mas claro, né, eu fazia tipo tudo que era parte de arte para roupa, então desenhos de bordados, desenho para tipo bolso de calça jeans, né, que é a filigrana, né, que é o normalmente tem decoradinho, tal, fazia a estampa para camiseta feminina, para camiseta masculina, para vestido. Fazia tanto estampa localizada quanto estampa corrida, né? Que é quando aquele estampa full, assim, né? Que por exemplo, sua blusa é uma estampa corrida, né? Que é uma padronagem. Aliás, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer e nem sempre a galera é boa de fazer isso. Que mais? Fazia, às vezes tinha algumas pecinhas do tipo de metal, que era ou um botão decorado e tal, ou alguma pecinha de metal que ia enfeitar a blusinha e tal, e aí eu também acabava desenhando tudo que tinha de arte, fazia, inclusive, às vezes tinha, por isso que eu acho que a formação de design gráfico acabava me ajudando na época, que foi o que me fez buscar me formar em design gráfico depois, porque daí eu também fazia, às vezes a gente tinha que fazer o convite do desfile, sabe? Tipo, algumas. Eu fiz embalagem lá também, fiz as embalagens de perfume, fiz as embalagens dos produtos de barbearia quando lançou, né? Então, esse de barbearia especificamente, um artista fez a parte do logo, que era bem artístico, assim, tal, e do desenho principal. E daí, com a arte dele, eu desenvolvi toda a parte de embalagem, né? De fazer o rótulo, tudo. Aí é bem técnico, com medida, sangria, tudo certinho. Aí tem que falar com a gráfica, tem que ir lá entender com o cara da gráfica por que tá dando errado, o que tem que mudar no arquivo. Aí acabou o glamour. E Lígia, assim, era muito puxado? Vocês mudavam as coleções a cada 2 meses, 6 meses, ou era mensal? Como que era, assim? Especificamente, normalmente quando são essas marcas de São Paulo Fashion Week, né, que são essas marcas mais famosas, então Elos, enfim, né, Cavaleira, Recovite, o Sommer, tal, isso. Normalmente a gente trabalha, as coleções são por estação. Então, na verdade, era quase. Não, eram 2 coleções por ano, porém, como era, por exemplo, primavera, verão, outono, inverno, já tinha que estar soltando alguma coisa, né, para primavera e para outono, que são as estações que vêm antes, né, da coleção. Então, normalmente a gente teria então 2 coleções principais, mas dentro de cada coleção tinha uma pequena subdivisão, era quase invisível no final das contas, né? Mas tinha um pouquinho. Porém, existem outras marcas
que trabalham mais com fast fashion, assim, que o fast fashion é aquele que estou criando e estou soltando na loja. A gente soltava 6 meses depois, então a gente criava 6 meses antes. Então, já a galera mais de fast fashion é uma outra dinâmica. Aí é semanal, provavelmente, né? Uma batida mais Sim, eu cheguei a trabalhar como estilista de jeans masculino numa marca do Brás, que a gente era assim, o processo até terminar a calça, então, entre eu desenhar, o modelista fazer lá a modelagem, pilotar, depois ia para a lavanderia, porque daí jeans também tem uma série de coisas extremamente específicas. Lavagens, tal, né? Criação de jeans é bem mais específico. E aí ia para a lavanderia, voltava várias amostras, aprovava tal, até entrar na fila do corte, enfim, em 2 meses, no máximo, já estava na loja. Então, o tipo de pensamento é diferente. Nessas marcas de fast fashion, eu consigo criar algo que já vai estar vendendo logo ali, entendeu? Mas para quem trabalha com uma coleção 6 meses antes, eu tenho que garantir que o que vai sair 6 meses depois esteja na moda, que as pessoas vão consumir. Então, você tem que pegar influências de fora daqui, de lugares que ainda estão lá em Paris, né? Sim. Desfiles principais, para se adiantar. Tanto é que esses estilistas, só os estilistas principais, né? Porque a marca não é besta de pagar a equipe inteira para ir para a Europa, entendeu? Ou para os Estados Unidos. E normalmente, às vezes, nem eram todos os estilistas principais, era tipo 1, 2 gatinhos pingados de maior confiança que mandava, porque daí a marca tem que confiar que você vai fazer seu trabalho lá, né? Não vai ficar pagando para bonita e ficar passeando. Não tá isso, sabe? Aí mandava, às vezes mandava a galera. Muitas dessas marcas de São Paulo Fashion Week assinam um site que chama WGSN, é um site mundial e ele é um site de tendências. Então, eles têm planejamento de tendências, tipo, às vezes 10 anos antes, sabe? Tipo, então, eles têm muita coisa de comportamento humano também, né? Porque a gente vende coisas para seres humanos, então a gente depende do comportamento e tal. Então, e aí, coisa de pesquisa de cartela de cores eles tinham, de tendência, etc e tal. Era bem, bem legal, assim, tal. Mas também é uma coisa que só essas marcas maiores conseguiam ter, porque na época, há 10 anos atrás, cada chave, né, cada acesso era tipo 10 mil reais por mês. Caríssimo. E daí era uma chave única, não era aquela chave que você compra uma e 10 pessoas entram, não. Bloqueava. Nossa, é legal, Lígia, você falando isso, pensando no comportamento humano e tal, né? Se voltar no tempo, antigamente aqueles vestidos de baile, né? Até na nossa época, quando a gente ia para as baladinhas, a gente ia arrumadinha, né? Ia com um vestido. Hoje as minas vão de tênis e shortinho e top. Né? Então, assim, o comportamento realmente mudou. Muitos estilos de roupa já não são mais tão utilizados, estilo mais confortável tá mais. Eu tô numa fase muito de tênis, eu sempre gostei muito de salto. Mas eu ando usando tênis, hoje eu fui numa reunião, fui fazer uma entrevista lá para o SBT, usei um salto. Eu tava tão exausta, tá desconfortável com aquele salto. Sim. Então, assim, é um comportamento humano que eu não vou mais usar tanto salto assim. Talvez nem vá comprar mais tanto salto assim como eu comprava quando era mais nova. Exatamente. Mas super, tudo vai influenciar, sabe? Então a galera, né, agora que tem, por exemplo, que teve o Lollapalooza, que tipo tá todo mundo desesperado se inspirando na série Euforia, sabe? Que é uma série jovem e tal. Então, assim, na hora de você criar, se você ainda trabalha para um mercado específico, você tem que criar aquilo que o mercado quer consumir. Porque se ninguém consumir, gente, a gente vive num mundo capitalista, vamos combinar. Se ninguém comprar, como é que você paga os gastos, todos os gastos que você teve para criar, comprar tecido, e não compra pouco tecido, tá? É metros e metros e metros, rolos de tecido, né, para fazer a coleção e tal. E é normal, às vezes, acontecer, tipo, claro, não necessariamente uma coleção inteira, mas uma peça que a gente estava super acreditando que ia dar certo e não deu. E existe uma coisa assim, do tipo, por exemplo,
a gente tá, vou colocar uma coisa hipotética só para a gente entender. Ah, estamos super acreditando no xadrez. O xadrez vai ser moda e tal, não sei o quê. Se você lançar depois da moda, ninguém vai querer comprar porque já caiu de moda. E se você lançar antes, ninguém compra porque ainda não é moda. É o timing, né? Perfeito, é isso. Você tem que ter um timing desgraçado. Então, por isso que existe muita pesquisa por trás, né? Não é uma coisa que, ai, nossa, tirei da cabeça. Não, não é assim. Ou você E a manda já de gente tricô usar no Big Brother, né? Um chapéuzinho de tricô. sim, super isso, sabe? Então a gente tem que estar super atento a tudo isso, assim, sabe? Ai, a novela, A né? Para quem é de personagem tá moda, bombando, estão gostando do estilo dela. São muitos exatamente. fatores, né? Super, super isso. Que legal. É muito, muito profundo, assim. Eu não ia falar muito da moda, porque você mudou Mas depois, mas falamos. concluindo. A gente fica mais 2 horas falando de design gráfico, de lettering e de desenho. Você está com disponibilidade? Você pode ficar até umas 8. Vamos nessa. Então, beleza. Então, Falo Lígia, é mais legal. que o nome da cobra. Mas é gostoso. E, Lígia, qual foi o momento, assim, que você falou, poxa, eu não quero mais ficar nesse mundo da moda, eu quero fazer uma migração aí, mudar de carreira. Como é que foi isso? Então, foi muito gradativo e natural. Eu sou o tipo de pessoa que eu sei, deixa a vida me levar. Eu vou vendo onde a vida vai me levando. E assim, se eu tô gostando de onde a vida vai me levando, eu vou indo. Eu vou indo, eu vou correndo atrás, eu vou pesquisando, eu vou estudando, eu vou conhecendo pessoas, assim, tal. Tipo, e vou indo, assim, né? Mas também eu não vou indo sem fazer nada, né? Tem que fazer alguma coisa, porque nada acontece sozinho, não cai no meu colo. Com dedicação, mas vai seguindo o flow, né? Vai indo no... Exatamente. E aí foi isso que, né, aconteceu. Então, durante a graduação de moda, né, que eu falei, eu acabei namorando um menino que era designer. Eu falei, que legal! Você aprende a costurar na faculdade de moda? Você Sim, senta aprende. na máquina? Aprende. Você faz o corte e a costura? Faz, os dois. Legal. Só uma curiosidade que eu tinha aqui que eu não tinha perguntado. Manda ver. Não, mas é justamente para a gente entender, não é para a gente se formar como costureira ou como modelista, e não que isso seja um trabalho menor. Eu admiro costureira e modelista, é de bater palma, porque são profissões incríveis, mas para quem quer se formar como estilista em si, é para você entender como funciona na prática, os acabamentos, que tipo de acabamento que dá, fazer, né, tal. que tipo de costura é para qual tipo de tecido, que tipo de máquina que usa e tal, enfim. É para entender de fato como funciona, né? Enfim, até Desculpa, de sapato, a gente fazia modelagem do sapato. Puxa vida. E como que você vê assim esse mercado agora se abrindo para essas lojas chinesas, sabe? Tipo Shein, a gente comprando um monte de peça. Você acha que isso prejudica a confecção local, a moda aqui no Brasil? Como que você vê isso? Eu não sei, eu não vou saber te precisar como é que tá agora, porque agora eu tô antes de entrar, né, a Shein e tal, e essas outras marcas chinesas, eu já não estava mais trabalhando ali em loco para poder falar, não, é isso mesmo. Então, aqui teorias completamente especulativas. Sim. Isso é só uma opinião, isso não é certeza de nada. Eu acho que, claro, é uma concorrência, não tem nem, né, porque preço e tal. Mas eu acho que uma parte que também pode ser que muita gente não saiba, já se confeccionava coisas na China Há séculos, né? Muitas marcas gigantescas produzem lá, né? Todas, Bangladesh, Suriname. todas, os cavaleiros, todas as marcas tipo brasileiras tinha uma parte da coleção que era importação. Eu lembro que a Cavaleira foi uma das últimas a começar a trabalhar com a parte de importação, mas nos anos finais que eu estava lá, eles faziam muita coisa, tanto é que a galera viajava para a China para visitar as fábricas e acompanhar as coleções, as peças que estavam lá, para ir aprovando e tal. Mas eu acho que é aquele negócio assim, vira uma concorrência, então meio que é aquele negócio, todo mundo tem que se mexer agora, né? Então, eu acho que isso mostra para a gente também o quanto as coisas o quanto elas flutuam, assim, sabe? Você não tem certeza de nada, é por isso que você tem que sempre estar atento, correndo atrás, né?
a gente como profissional, né? Correndo atrás, estudando e tudo mais, melhorando, sendo mais excelente no que a gente faz e tal. E a mesma coisa para isso, né? Porque é uma concorrência. Eu mesma, não vou falar, eu mesma já comprei muita coisa. Eu vivo navegando no site, eu nunca comprei. Aliás, comprei uma vez um biquíni, mas roupa assim nunca comprei. Não, eu super já comprei, super procede. E chega, aí é muito mas aí né? também é aquele negócio. Eu também, como eu tenho esse olhar de moda, eu paro para ficar olhando as fotos que os clientes mandam para ver o tecido, a costura, acabamento. Aquela foto nem sempre é o que a gente a foto que o modelo está vestindo, né? Que o lojista posta nem sempre é o que chega para as pessoas. Então, aí eu sempre estou olhando. Então, assim, eu acho que é uma coisa que economicamente não é minha área, eu não vou saber precisar para você se o quanto isso atrapalha. Claro, deve atrapalhar alguma coisa, mas do ponto de vista para quem está aqui trabalhando como estilista no Brasil, tem isso de saber se adaptar a essa nova realidade, assim, sabe? As coisas não são estáveis, é exatamente o contrário. Tudo é sempre muito instável, cada ano é uma coisa nova. Então, assim, gente, não esperem estabilidade na vida. Marcas, às vezes as marcas estão lá no topo, de repente a marca já não tem mais aquele valor todo. Né? Não, era isso, até que eu brinquei, né? Na nossa adolescência, que a gente tinha a Zump e a Zapping, que eram. Nossa, era! Nossa, que eu amava da Zump. E também, Sim. outra marca que eu gostava muito, que não existe mais. Ai, como que é? Na nossa época tinha umas marcas tipo Surfmore, lembra? Que era tinha uma marca que. Eu sou de São Paulo também, né? Moro aqui em Rio Preto faz 20 anos. E o meu marido não conhece. Lembra da Telps, que era uma dos bichinhos com a bundinha de fora? Sim, lembro. Eu era muito famosa e tinha muitas marcas. Pacalolo também era muito famosa. Nossa, eu amava Pacalolo, amava. Handbook eu gostava muito, nem sei se tem ainda em São Paulo. Você que tem handbook? Nossa, tá aí, viu? Faz tempo que eu vi a última loja, mas enfim. Mas mudam, eu acho que é justamente isso, assim, sabe? Então, por exemplo, cara, a Zump e a Zapping era esse esquema que, nossa, era uma febre. Todo mundo queria o raio da calça do raiozinho, né? Era uma febre, era tipo todo mundo. Se você era um adolescente descolado, você tinha que ter uma calça jeans da Zump, assim, sabe? E tipo, faliu. Até que eles estavam tentando voltar com ela, tal. Depois eu não acompanhei mais, eu não sei te responder em que qual situação que tá. Mas eu lembro que faliu, entrou em concordata. Ixi, foi mó fuá, assim, sabe? Isso já há muitos anos. E era uma coisa que, imagina, tava ali na crista da onda, era o sonho de consumo de todo adolescente, todo. Eu não conhecia um adolescente que não queria uma casa da Zump. É verdade. Eu comprei a minha no Paraguai, inclusive, que era mais barato. Mas era isso, é isso mesmo. Agora, desculpa, Lígia, vamos voltar lá na sua trajetória, na sua virada de chave. Tá. Enfim, aí foi o seguinte. Então, a viradinha, o começo, para você ver como tudo foi muito gradual e foi um processo. Aliás, a palavra processo é algo que eu uso muito com os meus alunos, porque tudo é um processo. Não é nada tipo, pá, aconteceu. Não. Vem vindo devagarzinho e depois acontece, mas é um processo lento. Então, assim, na graduação que eu tive contato, né, com esse professor que era designer, com essa matéria que atraiu, chamou atenção, né? Um trabalho outro da caixinha de perfume, né? Sim. Aí, esse meu namorado, tal. Aí, depois que eu me formei, eu acho que depois que eu me formei veio o primeiro tombo. Porque o tombo vem. Já diria a Carol Conká, o tombo, você vai tombar, tombei. Então, assim, o tombo veio, e aí eu acho que veio aquela coisa assim, né? Porque você acha que você vai sair, vai trabalhar na marca mais incrível do mundo e que você já vai ser o estilista-chefe, e não é assim. Então, primeiro você começa como escravinha, depois como assistente. Você vai crescendo aos poucos, não é do dia para a noite. Até porque, gente, você não. Assim, eu me formei com 21 anos, maturidade zero para, tipo,
coordenar, porque não é só criar, você tem que coordenar, e o trabalho, então, vai muito além de só ficar fazendo croquis bonitinho no papel, né? Domínio da marca, público, né? Entender qual é a comunicação, qual é o DNA daquela marca, é muita coisa. Você tem que estar bem... É muita coisa. E, às vezes, é muito engraçado que quanto maior é o cargo, mais de gerência ele é e menos criativo ele acaba sendo, infelizmente. Isso é muito comum de acontecer. Enfim, aí eu fui e tal, então foi o primeiro tombo de... Porque eu tinha ainda vontade de trabalhar com desenho, era o sonho da minha vida. A professora, as professoras na época, quando eu estava me formando, como a faculdade só tinha aquelas 4 áreas para se formar, estilismo, sapato e acessórios, joalheria e fotografia, a professora, o grupo de professores lá, o corpo docente, abriu a exceção para... foi para mim e mais umas 4 alunas de ter uma especialização especial de ilustração. Seria mais ilustração de moda. Porque o perfil de nós 5 era muito forte na ilustração. Porque eles tinham aberto uma exceção única no ano anterior. E aí, no nosso ano, abriram. Só que daí, o que aconteceu? Todos os professores ficaram um pouco receosos, falaram assim, sentaram, conversaram com a gente, falaram, o negócio é o seguinte, a gente vai abrir a sessão para vocês se formarem em desenho. Porém, nós temos bastante receio de como vai ser a receptividade de vocês no mercado. Porque as pessoas não vão contratar alguém para ficar só desenhando desenho de moda. Eles querem estilistas. Então, meio que naquele ano, todo mundo desistiu e acabou se formando nas 4 áreas anteriores. Mas, mesmo assim, todas nós botamos desenho pra caramba no nosso TCC, né? Que lá na Santa Marcelina a gente chamava TCC, é que cada graduação chama de um jeito, que é trabalho de conclusão de curso. Aí a gente encheu de desenho, então, tipo, né? Tanto é que daí, isso que eu falei, né? O professor vê quem se esforça. Essa mesma professora que depois virou coordenadora do curso, ela falou, eu até hoje mostro o seu TCC para os alunos e tal. Ela até, tem uma aluna querendo fazer coleção inspirada em gatos, e eu, como louca de gatos, é claro que as minhas coleções eram todas inspiradas em gatos. Super tendenciosa. E aí, eu tô até achando estranho que nenhum gato invadiu aqui ainda. A minha gata tá aqui do lado, uma dos 5 gatos que eu tenho. Eu sou bem a louca dos gatos mesmo. E aí, enfim, então já foi um primeiro elan ali que deu na primeira faísca. Aí, posteriormente, eu caí na real, depois de formada, porque tem que trabalhar, né? Minha mãe bateu nas minhas costas, falou assim, parabéns, bem-vinda ao mundo, a partir de hoje você paga suas contas sozinha. Putz, que maldosa! Então, ela me ajudava com algumas coisinhas, mas ela falou, não, tem que ser dependente. Criei filha para ficar aqui do lado da minha serra. Tu vai correr atrás do seu, vai correr atrás do seu dinheiro, das suas coisas. Então, assim, com 17, eu já tinha ido morar sozinha, né? Porque eu fui para São Paulo. E aí eu fiz, até que a gente acabou nem comentando, eu fiz estágio só no último ano de graduação, e aí depois eu já fui direto, assim. Tanto é que o meu estágio nem foi estágio, eu já fui contratada quase que... Eu fiquei, assim, 1 mês, meio período, e já me contrataram integral. Aí, mas depois que eu me formei, eu fui procurar outro emprego. Eu lembro que eu consegui um emprego mandando currículo por carta, porque eu vi um anúncio no jornal. Olha só que antiquado. Que muita gente... Cato mandou um beijo, né? Cato, tipo LinkedIn, essas coisas mandaram um beijo. Demorou para chegar essa carta, né? Para a pessoa abrir aquele processo super... Nossa, super, assim, mega antiquado. Enfim, e aí nisso, né, aí foi muito legal também esse trabalho, porque eu trabalhei com vestido de noiva, que era aquela memória infantil que eu tinha de cidade do interior, do cara que fazia vestido de noiva e tal, foi muito legal. Mas daí eu acho que o que eu fiz de legal foi me abrir, logo depois que eu me formei. Então, eu trabalhei em tudo que podia trabalhar, sabe? Eu lembro que ainda durante a faculdade, né, que eu tinha feito estágio, eu trabalhei em importadora,
eu trabalhei numa confecção de moda adulta feminina. Daí, depois que eu me formei, eu trabalhei com acessórios, com a GOC, eu trabalhei com vestido de noiva com o Rogério Figueiredo, aí eu trabalhei com jeans masculino, e aí, nessa fase que eu estava já como estilista, já tinha o cargo, já tinha passado por todos os subcargos e estava, de fato, como estilista, eu gerenciava uma equipe pequena, né? Porque essa marca, o forte dela era o jeans masculino, era jeans feminino, desculpa. E eu fazia parte de jeans masculino, que era uma fatia um pouco menor da marca. O carro-chefe, de fato, era feminino, então por isso a equipe de feminino era maior. E aí, então, eu tinha, né? Já tinha assistente, sabe? Não sei o quê. Isso demorou muito, Lígia. Quanto tempo de formada para você chegar a ser estilista? Você lembra? Uns 4, 5 anos, menos, mais? 4, 5 anos. 5, né? 4, 5 anos fácil, assim. Fácil. Quer ver, ó? Porque eu me formei em 2005. Eu entrei na Cavaleira em 2008. Então, isso foi tipo 2007. Então, 2005, 6, 2, 3 anos, tal, mas a média eu acho que é mais para tipo 4, 5, pelo que eu vi da galera que era tipo assistente em marcas maiores, assim, sabe? É que marcas menores é mais fácil de você conseguir um cargo mais alto. Sim. E marcas grandes são muito visadas e muito concorridas e tal. E aí eu acho que eu tenho uma história engraçada nesse processo, que foi o seguinte, olha só, eu tinha feito entrevista na Cavaleira outras 2 vezes antes. Eu só passei na terceira. E as 2 primeiras vezes que eu fiz entrevista, eu fiz para assistente de estilo. E a última eu fiz para estamparia. E eu entrei em estamparia. Então, e esse processo de eu entrar em estamparia aconteceu nessa última marca que eu estava trabalhando, que era de jeans masculino no Brás. E eu precisei contratar eu tinha uma assistente de moda, né? Uma assistente para fazer as minhas fichas técnicas, os desenhos técnicos e tudo mais. Aliás, eu treinei tão bem essa menina, ela ficou incrível depois. Porque quando eu saí, eu falei, eu treinei para você assumir o meu lugar, porque você tem capacidade, assim, né? Legal. Eu sou muito mamãe, assim, com os meus alunos e tal. E, tipo, eu crio todo mundo para tipo, sabe? Vai lá. Voar. Aí, engraçado que eu não tenho filhos, né? Mas meus filhos são meus alunos e meus gatos. Mas, enfim. Aí, então, nesse processo, eu precisei contratar uma designer para fazer a parte que era etiqueta de bolso, tag de calça, botãozinho e tal, para fazer as artes para essas coisas, né? Desenho de filigrana e tal. E aí, o que aconteceu, né? A vida dá voltas. E no começo eu lembro que essa menina era até de outro estado, eu acho que ela era de Minas. E, um dia essa menina acordou do nada. E ela resolveu. Ela começou a namorar um cara que era da empresa também, e eles resolveram que eles não iam olhar na cara de ninguém da empresa. Foi um dia que foi eles contra o mundo, ninguém entendeu nada, e assim, ela começou a não fazer as coisas para mim. Nossa! E aí, eu lembro que até o dono falou para mim. O dono falou assim, eu vou mandar essa menina embora. Veio, né, tipo, brigar, não comigo, mas ele puto. Vou mandar essa menina embora. Eu falei, olha, então é você que faz. Eu não quero deixar ninguém sem emprego. Daí esse coração é mole, né? O coração é muito mole. Aí eu falei, você que decide. E meio que a menina foi ficando... Eu nem lembro que fim... Vou ser muito sincera, eu não consigo lembrar que fim que deu. E eu sei que ela começou a não fazer as coisas, e aí começou a voltar aquela memória, né? Mas eu tinha aquela aula que eu aprendi a mexer nos programas, aprendi a mexer na época era Corel, hoje em dia eu uso outro programa vetorial, que é tudo do pacote Adobe, que é o Illustrator e o Photoshop, mas na época eu usava o Corel e o Photoshop, mexer nessas coisas, eu andei aprendendo, meu ex-namorado me ensinou uma coisinha, uma coisa pequenininha. Não era, né? Não era o principal. Era secundário na calça. Eu falei, eu me via, fazia na faculdade. Tipo, eu lembro que eu fazia vários trabalhos de faculdade do meu ex-namorado. Enfim, merda aqui, vou fazer. E aí eu comecei a fazer. E aí, no que eu comecei a fazer, olha só, isso é tipo quase conto de Cinderela, tá?
eu nunca parei de desenhar. Por mais que eu já tivesse, eu tinha perdido as minhas esperanças de trabalhar com desenho, perdido. Porque eu tinha aquela coisa assim, eu vou trabalhar com desenho, vou trabalhar na Disney, sei lá, tipo, louca, pensamento de criança. E aí, eu já tinha desistido. Eu achei que não ia dar certo, eu era muito fatalista. Nossa, gente, eu era uma adolescente, assim, eu tive a crise da terceira idade com 20 anos de idade. Não, comecei a fazer terapia com 20, porque eu era tão exigente, tão exigente, tão perfeccionista e tão ansiosa. Eu tenho transtorno de ansiedade, de fato, eu faço tratamento já há muitos anos, que eu lembro que eu falava, ai, não dá mais tempo. Olha isso, que a gente já estava começando a ser imediatista. Não dá mais tempo. O que eu tinha que fazer, eu tinha que ter feito anos atrás, agora não dá mais. Tô 20 anos falando que estava velha. Hoje em dia eu falo assim, gente, eu era surtada, né? No mínimo. Mas isso acontece muito, viu? Muita gente procura a gente aqui aos 22, 23, porque começou uma faculdade e não gostou, agora não dá mais, perdi meu tempo, foi muito tempo perdido, né? É um recadinho especial para todas as pessoas. Amigues, tá tudo bem. Tá tudo bem, tem gente mudando de carreira aos 50. Aos 22, a sua vida nem começou. Nem sabe o que é sofrer. Não, e daí a gente até brinca, né? Que quando eu cheguei nos 30, os 30 eram os novos 20, e agora que eu tô quase chegando nos 40, os 40 são os novos 30. Então aí. Mas é muito louco como o tempo passa, né, Lígia? Passa. Eu fiz 37, agora em janeiro, eu me sinto com 20, ainda não sinto que eu tenho quase 40. Super. Também não tive filho ainda, porque para mim eu não cheguei nos 30, sabe? Assim, ainda sou jovem para ele. Não, eu já até decidi que eu nem quero. Para mim tá tudo resolvido. Já tá conversado até com a minha mãe. A minha mãe já adotou o neto dos outros. É uma questão complicada, né? A gente tem que amadurecer tanta coisa, né? E tem que estar envolvida com dinheiro, com a pessoa certa. Acaba que exatamente. Mas isso é outro papo. Mas é outra coisa. Enfim, voltando. E aí, então, eu resolvi fazer as coisas lá por conta. E como eu tinha desistido do desenho como carreira, mas eu nunca parei de desenhar. Porque desenho é hábito, desenho é treino, desenho é todo dia, todo santo dia. Não adianta você desenhar uma vez no ano e achar que você desenha. Não, é todo santo dia. Porque é assim que é muito lenta e gradual a evolução, né, de todo mundo que trabalha com desenho. E aí, então, nisso, eu continuei desenhando na hora do almoço por hobby. Era hobby. Aliás, 2 vezes já aconteceu coisa de hobby virar trabalho para mim depois. Eu ficava lá, voltava do almoço mais cedo, ficava na minha mesa desenhando e tal. Só que daí, a gente não para pensar que as pessoas ao nosso redor estão prestando atenção no que a gente está fazendo. As pessoas prestam atenção na sua postura de trabalho, na sua ética de trabalho, como é de fato trabalhar com você. Você é uma pessoa de fácil comunicação? Não, você é difícil. Ninguém quer trabalhar com gente difícil. O que você faz? Quais são os seus talentos? Talentos entre aspas, né? Quais são... Eu não gosto da palavra talento, mas as suas habilidades, né? Eu ia falar skills, mas habilidades. Quais são as suas habilidades? E aí, um dos meninos que era designer do meu amigo, era todo mundo amigo, e um desses meus amigos, ele era designer do estilista de malharia, né, que era a parte de camiseta masculina. E a gente sentava todo mundo na mesma baia, e ele me via desenhando. Passou. Aí, ele foi contratado pela Cavaleira. E a gente vai chegar lá. Aí ele foi contratado pela Cavaleira, tal, não sei o quê, porque ele era muito bom, era o André era incrível, um menino super querido. E aí um dia ele me ligou. E tinha um outro cara que vendia estampa para Cavaleira, que ele era freelancer, e ele vinha com uma pasta cheia de estampa que ele criava e via que os caras... Era uma coisa bem que acontecia no Brás naquela época. E aí o dono comprava muitas estampas desse cara que era o alemão. E aí, eu nem aí, né? Bola pra frente. Mas o cara tava lá, né? Direto, pelo menos uma vez na semana. Aí, 6 meses depois, que acho que o Andrew tinha já ido pra Cavaleira, ele me ligou. Falou, Ali, então, precisa falar um negócio com você. Aí, nisso, eu já fritando, né, no telefone.
com você. Eu vi o primeiro desfile de São Paulo Fashion Week, que tinha coisa sua, super feliz por ele, vibrando, tal, pelo meu amigo, tal. Ele falou, não, legal, bacana, falou, valeu, mas eu vim, tipo, te falar outra coisa. Ele falou, abriu uma vaga para desenhista de estampa, designer de estampa, para o feminino. A gente precisa de uma pessoa que tenha um perfil bem feminino, delicado, bem fofinho, porque na época o estilista que fazia o feminino da Cavaleira, gente, ele já parecia um ursinho, assim, ele era muito querido. Ele tinha, a parte do feminino tinha essa cara mais fofinha, fofuchinha e tal, não sei o quê, bem divertida e tal. A gente tá precisando de uma pessoa nesse perfil, e eu lembro que você desenhava na hora do almoço, você desenha bem. Aí, você não quer fazer uma entrevista aqui? Eu vou indicar, né, o seu nome e tal, não sei o quê. Aí eu acho que eu chorei umas 3 horas em posição fetal. Porque síndrome do impostor existe, tá? Eu sou a rainha. Consigo? Será que eu vou dar conta? Nossa, até hoje. Terapia, terapia. Eu tô aqui, 18 anos de terapia, porque a síndrome do impostor, e, né, que, claro, o transtorno de ansiedade ajuda a piorar, tal, mas ali, né, suando a camisa, porque também é assim, né, a pessoa, eu posso ter conseguido a coisa mais incrível do mundo, eu sempre acho que não é o suficiente, tal. Pessoas, se vocês têm esse tipo de sentimento, procurem ajuda. É legal fazer terapia, é do bem. Procura ajuda, não sofram que nem eu, não sofram, não vale a pena. Até minhas alunas brincam e falam comigo, eu queria tanto ser você. Eu falei, você não queria. Sofre muito, não queria não, sofre muito. Desde novinha você tem essa ansiedade, essa questão toda? Desde novinha, desde. Muito, aquela coisa de muito cartesiana, muito durinha, muito perfeccionista, tipo, família extremamente exigente, tipo, não pode tirar uma nota abaixo de 8, e, tipo, sabe? Uma necessidade de dar orgulho para as pessoas, né? De ser sempre boa, sempre competente. Sim, tipo, né, não decepcionar os outros e tal. Hoje em dia, né, um monte de coisas, assim, não tá 100% superado, mas eu já superei muita coisa eu já coloco um pi, depois eu já liguei o foda-se. Eu fiz o raio da entrevista lá para a Cavaleira, que eu tava falando da síndrome do impostor e tal, só que aí eu tava passando muito mal, porque eu chorei para mandar o currículo, depois eu chorei para fazer a entrevista, depois eu chorei para ficar esperando a entrevista, e aí quando deu o resultado que eu passei, eu fiquei chorando o mês de... E agora eu vou ter que começar, tá? Gente, eu chorei em todo... Eu sou muito chorona, eu confesso, eu sou muito chorona. Você é ariana, né? Qual que é o seu ascendente? Tem que fazer um mapa astral aí, você já fez? Câncer, né? Eu tava pensando que era mesmo. É muito chorona. Nossa, é um sofrimento, um drama. É muito drama. Enfim, e o bom é que pelo menos assim, um segura o outro, né? Então o câncer dá uma segurada no ariano, que é uma bomba relógio, e ao mesmo tempo também o ariano segura o canceriano na parte canceriana, que também chora demais, porque daí assim, é por isso que eu falo, eu vou chorando, eu vou com medo, mas eu vou, sabe? Tipo, porque eu tenho uma teoria que meu medo de me arrepender é muito maior do que de não fazer, sabe? Então, aí eu vou que chorando, mas eu vou. Enfim, e eu falando, não, é isso. Eles vão acreditar, eu vou entrar e eles vão saber que eu sou uma fraude, que eu não sei fazer nada, porque era isso. Eu estava sendo contratada para um cargo que, teoricamente, seria de designer. Seria para um designer gráfico. Fazer estampa, né? Você vai entrar em aplicativos, né? Em programas de designer, né? Isso. E não hoje em dia, né? O que eu falei, né? A Santa Marcelina tem a parte de aula e tem a parte de especialização para se formar com a parte de estamparia. Foi algo que o próprio mercado foi pedindo, esse tipo de formação, por causa de profissionais como eu e como essa minha amiga, a Adriana Bernardino, que é professora, a gente se formou como estilista e foi trabalhar como estampa. E a gente ficou nesse limbo, porque a gente fazia o trabalho de um designer, a gente era ilustradora, mas a nossa formação era estilista. Então, foi uma fase meio de limbo e eu sempre fui extremamente questionadora com absolutamente tudo, de eu me questionar em relação à minha formação, do tipo,
será que então eu não preciso estudar design gráfico? Até por uma questão de insegurança, né? Eu ia me sentir muito mais segura se eu estudasse e visse as coisas do que se eu não fizesse nada, né? Então, sempre aquele pensamento, não, tem que correr atrás, tem que estudar. Que é melhor, né? De desenvolver aquele trabalho impecavelmente, não ficar aquela Sim. síndrome, eu não sou competente, eu capaz de fazer isso, não estou habilitada para isso, algo assim. Então, até por isso que eu estava sempre ali, fazendo, não, eu não sei fazer, deixa eu estudar. E ninguém te cobrou isso, com certeza foi uma cobrança sua interna, porque você estava ali na sua faculdade e tal. Total. Tanto é que, gente, pelo amor de Deus, eu trabalhei quase 8 anos. Eu fui a única da equipe que ficou todo esse tempo, sabe? Tanto é que até meus amigos já tinham trocado de emprego e ficavam brincando, mano, quando que você vai sair de lá, sabe? Tipo, quando você vai... E eles falavam, você é muito boa, você tem que sair daí, você tem que partir ou para voo solo, ou para ir para um outro trabalho melhor, porque falava assim, você é muito boa, mas você não acredita em si mesma. E foi realmente um trabalho aí, sabe? Claro que também, de novo, não foi do dia para a noite, foi um trabalho de muitos anos, terapia, estudo. E aí eu acabei estudando, não era uma graduação, porque pela quantidade de carga horária, né? A carga horária não era reconhecida pelo MEC como graduação, mas eu estudei na Escola Pan-Americana de Artes, eu fiz o curso de design gráfico, motion graphics lá, e era um curso de 3 anos, né? Mas mesmo assim não dava, né? Teria que ter aula todos os dias por 4 anos para ter a carga horária para ser reconhecida como graduação. E, Lídia, o que você aprendeu assim na faculdade, né? Na verdade, foi um curso tecnólogo, né? Que você deve ter feito. Foi tecnólogo, isso mesmo. Então, assim, aí a gente viu outras áreas que muitas coisas eram parecidas, já com moda. Então, a gente teve desenho de observação, teve alguma coisa, gato passando. Essa é a minha senhorinha, a Pandorinha, minha gatinha de 16 anos. Ela é velhinha. E aí, vem aqui, Pandinha. E aí a gente viu a parte para criação de identidade visual, você vai atrapalhar meu nenê. Parte de, como é mais tecnólogo, ele vai mais direto no assunto, né? Ele é um pouco, sempre são cursos mais práticos, eles não vão ter necessariamente tanto da parte teórica, que é o que a graduação tem, que é uma coisa que as pessoas vão relativizar demais e menosprezar a parte teórica, mas a parte teórica é tão importante quanto a parte prática, assim, muito importante a parte teórica. Eu até lembrei, eu tive, por exemplo, em moda, eu tive teoria da comunicação, sabe? Eu tive uma série tive filosofia, eu tive várias questões teóricas. E aí, então, nesse tecnólogo era tudo muito mais prático, já visando a montar um portfólio, de fato, para já apresentar para o mercado. Então, a gente viu essa parte de criação de identidade visual, a gente viu a identidade visual, Lídia, rapidinho. A identidade visual é pensar assim, poxa, que carreira. É uma empresa que tem um público jovem, resolve esse problema, tem essa missão, e aí você ajuda a gente a escolher as cores, a escolher o desenho da logo, escolher toda a identidade da que carreira. Quem seria que carreira se fosse uma pessoa? Tipo isso. Isso, vai criar, então, assim, baseado nas necessidades do cliente, né? Então, basicamente, né, explicando de uma maneira mais superficial e fácil, como disse uma amiga minha, se fosse uma conversa de elevador, né? Então, se tivesse 5 anos de idade, como é que você falaria? Na verdade, é super difícil de fazer, mas é mais ou menos isso. Então, cria-se, então, não só a questão do logotipo, e tudo isso baseado nas necessidades do cliente, né? Do público-alvo desse cliente, em como esse cliente quer se posicionar frente ao mercado, mas também como que esse cliente vai começar a se comunicar a partir daquele momento. Então, também acaba envolvendo toda essa parte de comunicação visual do cliente. Então, assim, não é só criar logotipo e fazer envelope, folder e nananã. Não, tipo, o buraco é um pouquinho mais embaixo, bem mais embaixo, né? Então, é bem mais complexo isso. Por isso que as pessoas confundem muito com publicidade, né? Porque muitos publicitários fazem isso também, nessa questão da então, logo, né? mas na verdade faz, assim, porque no final das contas, acaba que o publicitário é como se às vezes ele ficasse com a parte mais de
criação na cabeça, e o designer acaba sendo o cara que é mais a criação na prática. Vai executar aquela ideia. Foi muito rasa a minha explicação, mas basicamente a gente vê muito disso acontecendo, assim, sabe? Uhum. Então tem algumas coisas que se mesclam, né, durante esse processo, mas são perfis de profissionais diferentes, assim. Enfim, a gente... Deixa eu ver o que mais. Aí a gente viu coisas na prática de aprender a trabalhar com os programas gráficos, né? Aprender Photoshop, Illustrator, quase que eu falei o nome antigo desse programa. O InDesign, que é o programa de editoração, para aprender toda essa parte de editoração, de livro, e como prático, né? Desenha capa de livro, desenha pôster. Então, a gente vai aprendendo através de projetos práticos, né? Uhum. E no último ano, que tinha diferença, que tinha essa parte mais de motion, que é uma parte mais animação, né? Que é mexer em alguns programas de edição de vídeo e tal, também mais prático, assim. Mas eu acho que foi bem legal, porque como eu já tinha toda essa base teórica, que seria muito semelhante dentro de uma graduação de design gráfico, eu também ia ter teoria da comunicação, também ia ter uma série de coisas, assim, também ia ter história da arte. E a gente tinha aulas extras de história da arte, história da fotografia e história da arquitetura. Porque acho que tinha um curso também meio técnico de design de interiores, eu acho que tinha alguma coisa de arquitetura. Legal. Mas daí eu fiz a aula de história da fotografia, que eram aulas, não eram obrigatórias, eram aulas extras, você vai se você quiser, e eu ia. Claro. Aliás, de história da arte, eu acho que eu assisti uma vez e meia, porque eu assisti uma vez inteira e depois assisti de novo, o professor era ótimo, a gente saiu para jantar com o professor depois, ele era um italiano bonachão, ótimo, a gente morria de dar risada com ele. Enfim, e aí, então, eu me senti até um pouco mais preparada, acho que depois disso, né? Então, acho que complementou aquilo que eu estava sentindo falta, né? Que fazia falta na minha formação. E aí, nisso eu fui começando até a me sentir um pouco mais segura. Então, eu fui fazendo esse curso enquanto eu estava na Cavaleira. Então, eu trabalhei eu entrei em 2008 e daí até 2011, que daí eu não tinha estudado isso, aí eu entrei em 2012, aí foi 2012, 2013, 2014. Uhum. E aí me ajudou, né, muito. E aí, em 2015, eu pedi demissão. Entendi. E aí você já pediu demissão com a ideia de empreender, de trabalhar como uma freelancer, ou você de ser freelancer. Foi na cara e na coragem de alguns parceiros, já tinha algumas coisas em mente? É aquela história assim, a gente vai construindo relações, né? Por isso que eu sempre falo, gente, internet, acredite nas relações humanas, são elas que vão te salvar. Então, assim, obviamente que todos esses anos que eu fui trabalhando, eu fui conhecendo muita gente, então, né, logo no começo eu fiquei pouco tempo em várias empresas, depois eu fiquei muitos anos, porque é bem raro, né, ficar muito tempo hoje em dia numa empresa só. E daí eu lembro que ia mudando, né, as equipes, os funcionários e tal, e eu ia conhecendo a galera e tal. E aí, na época, também, eu comecei a namorar um menino, que ele era designer também, um pouco antes de eu sair da Cavaleira. E aí, ele já era freela. Então, foi muito aquele momento de conversar. Sentei com ele e falei, tá, me fala, como que é? A mesma conversa que eu tive com a professora, né, de arquitetura, para saber como é que era, saber se eu tinha perfil. Como é o seu mundo, né? Me conta. Eu falei, eu quero a verdade nua e crua. Como que funciona, como é que deixa de ser e tudo mais. E então, de fato, eu acho que foi necessário ter um apoio emocional. Uhum. Então, alguém eu acho que o caminho, agora é isso, agora é assim, agora é assado. Super, ter alguém ali, pelo menos
me ensinando o caminho das pedras e me ajudando nessa mudança, porque, né, eu trabalhei a vida inteira em empresa e tal. Todo o meu processo criativo, todos os meus esboços são, tipo, 99% ou 90%, 95% é tudo feito à mão. Então, e isso ainda vindo da moda, por isso que eu acho que não foi um erro estudar moda, sabe? Eu acho que tem a ver comigo, sim. Eu não me arrependo em nada. Eu acho que teve várias coisas que a moda me trouxe, tipo de pensamento de projeto, né? De projetar coleção, me ajudou em N coisas que eu faço hoje em dia. Me ajudou, tanto é que tinha coisas que ali, quando eu trabalhei na Cavaleira, algumas coisas específicas, os estilistas preferiam passar para mim, porque eu entendia melhor como aquilo ia funcionar na peça, por ser um estilista que desenha estampa, do que o resto do pessoal. Não que eu fosse melhor ou os outros melhores que eu, não, mas é o tipo de pensamento, né? O perfil de profissional. Então, assim, mas eu super penso, assim, hoje em dia eu penso em acessórios. Então, assim, eu sei bordar, né? Então, mas bordar dá muito trabalho para vender, aí eu fico com dó. Eu tenho vários bordadinhos meus espalhados aqui atrás, tal. Às vezes alguma coisa decorativa, sabe? Às vezes faz pratinho de petisco, não sei, tanta coisa. Sim, não, nossa, não, eu adoro brinco, assim, adoro acessórios em geral, tranqueiras. Minha mãe fala assim, isso é super cigana, porque eu sou sempre tipo árvore de Natal, adoro estar sempre montada. E aí, assim, eu tô vendo agora que o pessoal usa cerâmica plástica, e daí eu tô assim, já comprei um curso de cerâmica plástica, vou fazer, vai dar certo? Não sei, mas eu vou fazendo, entendeu? Porque vai que vira, sabe? E foi o que eu falei, o lettering foi uma coisa que começou como hobby para mim, que aí eu faço realmente, então hoje em dia, eu sou uma designer, né? E mais que eu trabalho mais com né, e sendo designer, eu tenho um leque gigantesco de possibilidades de coisas para trabalhar, mas o que eu realmente faço, embalagem às vezes e tal, é legal, eu gosto, mas o que eu gosto mesmo é a parte de arte, né? Que é a parte, então, por exemplo, não é desenhar a embalagem, mas é desenhar a arte para embalagem, ou a arte para revista, a arte para o livro, a arte para campanha de publicidade. Eu gosto de fato dessa parte. Quer dizer que eu só faço isso da minha vida? Não, quer dizer que eu tenho que fazer outras coisas da minha vida para ganhar dinheiro e para pagar minhas contas. Mas é o que eu tento direcionar, né? É o meu direcionamento como marca pessoal, né? Enfim, né? A gente é a nossa própria marca. Então, o meu direcionamento é mais dentro disso, é o que eu mais gosto de fazer. Mas daí, como eu gosto de sempre ter algum hobby maluco e sempre, né, como eu falei, das manualidades, eu tô doida para comprar cerâmica plástica, porque eu brinquei com cerâmica plástica na faculdade de moda. Eu lembro que eu não ia ter dinheiro para mandar fazer botão e eu fiz todos os meus botões à mão de cerâmica plástica. Eu não ia ter dinheiro para mandar bordar as roupas, eu bordei todas as minhas roupas à mão. Eu estampei sozinha todas as minhas roupas. Então, aqui era para a coleção final, né? Então, eu gosto e eu acho que eu não quero perder isso. Assim, se der certo, deu. Se não deu, paciência. Eu ainda faço várias coisas que eu gosto. Legal. Maravilha, Lívia. Eu sei te conhecer melhor. Essa profissão UX, né, de criar telas, de aplicativo, você já tentou? Você também faz ou não? Não, essa parte que é a mais parte online, assim, não é minha pegada. Nunca tive interesse. É fascinante. Tem até amigos que são brincadeira. Eu tenho de fato amigos que trabalham com essa parte, mas não. Eu sou das manualidades, eu sou do físico, né? Que é o que a gente fala, né? Eu não sou indo para essa parte. Antes tinha aquela divisão, né? Web designer e designer gráfico. Então eu sou mais do gráfico mesmo. Eu sou mais de coisas com tendências a virar coisas físicas, assim. Não é tanto a minha pegada essa parte nem de criação de site, nem programação e nem de, né, UX, que é User Experience, essas coisas, não é minha pegada, não. Legal. Mas eu acho fascinante, é super legal, mas legal para quem gosta. Eu prefiro fazer o que eu faço. Maravilha. Lídia, adorei te conhecer. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi uma delícia. Imagina! Desculpa ter falado um monte.